Boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai ter nossa última aula síncrona, né? E no sábado vocês terão a prova de vocês, que tá bem tranquila, tá? Eu vou aproveitar a aula de hoje para fazer algumas revisões. Vou pegar alguns exercícios para a gente fazer eles é, e poder treinar um pouco, né? Na prova aí de vocês vai cair principalmente função do segundo grau e talvez um pouco de exponencial e modular, né? Eu anotei aqui que vai cair principalmente a função de segundo grau. Pode cair alguma coisinha de exponencial e mais difícil ainda de modular. Então, em suma, concentrem o estudo de vocês em função de segundo grau e na exponencial, tá? Vamos lá. Então, aí, função de segundo grau. Eu não vou rever o conteúdo em si, não. Vou arrumar alguns exercícios aqui e a gente vai fazendo. Melhor assim. Esses resolvidos eu já fiz, então vamos pegar alguns diferentes aí. Identificar B e C, não. Encontre a condição. Esse 224 aqui é legal. Vamos pegar ele. Então, o exercício 224, ele quer a condição para o parâmetro m, de modo que cada uma das seguintes funções seja de segundo grau. Para essas funções serem de segundo grau, o que tem que acontecer? O número que multiplica o x ao quadrado não pode ser zero, porque se for zero, zero vezes x ao quadrado dá zero, aí some o x ao quadrado e vai ficar só o x elevado a 1, aí seria uma função do primeiro grau. Então, a condição para ser uma função de segundo grau é o número que multiplica o x ao quadrado não pode ser zero. Então, aí na letra A, como que ficaria? Vamos voltar. Então, na letra A, então a gente quer condição para que seja uma função de segundo grau. Para ser uma função de segundo grau, o número que multiplica o x elevado ao quadrado não pode ser zero. Então, aqui o m menos 1 não pode dar zero. Então, a gente vai escrever aqui o m menos 1 tem que ser diferente de zero. O menos 1 vai para lá somando. Então, a gente vai ter que o m é diferente de 1. Então, na letra A, uma condição para que seja função do segundo grau é o m não pode ser 1. Só isso. Porque se o m fosse 1, ia ficar 1 com menos 1 dá 0. 0 vezes x ao quadrado dá 0. Aí eu já não ia ter mais o x ao quadrado e não ia ser uma função de segundo grau. Vamos ver aí da letra B. Então aqui na letra B, a gente tem que o 4m menos 16 não pode dar zero, então 4m menos 16 tem que ser diferente de zero. Pode acontecer qualquer coisa aqui dentro, positivo ou negativo, só não pode dar zero, porque senão não vai ser uma função do segundo grau, né? Aí a gente anula esse termo aqui. O 16 passa para lá somando, então 4m tem que ser diferente de mais 16, o 4 passa dividindo, 16 dividido por 4 dá 4, então o m é diferente de 4. Então na letra B basta que o m não seja 4 para ser uma função de segundo grau. Vamos ver a letra C aí. Letra C. Então eu tenho que o 2 menos m tem que ser diferente de zero. Esse m que está aqui negativo, eu vou passar ele para lá positivo. Tanto faz o lado que ele vai ficar, tá? Só para mudar o sinal, eu vou passar ele para cá e fica positivo. Então, o 2 tem que ser diferente de m, tá? Então, se o m for diferente de 2 ou 2 diferente de m, é a mesma coisa. Então, é a função do segundo grau. Porque se o m vale 2, ia ficar 2 menos 2 dá 0. Aí ia zerar e não seria uma função de segundo grau.
Vamos continuar aí. Vamos pegar 225, que é para esboçar o gráfico. Olha, que isso? Meu computador ficou com a tela preta aqui. Não sei o que aconteceu não. Vou compartilhar de novo. Parece que algo ocorreu. Beleza, acho que voltou a compartilhar a tela. Aqui continuou gravando, não deu erro. E acho que o resto tá certo. Uai, estranho, hein? Para quem entrou depois aí na aula, só reforçar que na prova o conteúdo principal que vai cair é a função do segundo grau. E pode ser que caia um pouco de exponencial também, tá? Modular dificilmente vai cair. Vamos lá, então agora a gente vai pegar aqui, ó, para esboçar o gráfico. Vamos pegar exercício da PUC, né? Vamos pegar e vamos fazer ele. Aqui eu já vou ir abordando vários tópicos de uma vez, tá? Então, para esboçar o gráfico, a gente vai ter até 4 pontos numa função de segundo grau, que são as raízes, que podem ser nenhuma ou duas, se o delta for maior que zero, são duas, o vértice e o ponto de interseção com o eixo y, né? Lembrando o seguinte, quando a gente tem a interseção com o eixo y, esse ponto aqui, nesse ponto aqui o x tem que valer zero, aí a gente acha o y. Vamos começar achando as raízes aí, né? Delta. B ao quadrado, B vale 4. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes o valor do A, que é menos 1, vezes o valor do C, que é menos 3, né? Menos com menos, mais. Com menos de novo, menos. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Então, o delta vai dar 16 menos 12. Delta dá 4, tá? Então, aqui o delta dá 4. Achando as raízes. Raiz 1 e raiz 2, porque o delta foi maior que zero, vai ser menos o valor de B. O B vale 4, então vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 4 é 2. Sobre 2 vezes o valor de A. O A vale menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Vamos lá. Menos 4 com mais 2 dá menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Isso. Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Então aqui a gente tem os pontos 1 e 0, raiz, né, o valor de x que leva no y igual a 0, e 3 e 0, tá? Achamos as raízes. Agora vamos achar a interseção com o eixo y. Vamos trocar de cor aqui. Interseção com o eixo y é o ponto da forma. Vai ser 0 para x e um valor para y. Daí a gente tem y é igual, aqui vai ficar 0 no lugar do x, menos 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, substituindo aqui, menos 3. Essa parte aqui vai zerar e vai sobrar só o menos 3. Então, o y dá menos 3. Então, o nosso ponto vai ser da forma, o x valeu 0 e levou no y igual a menos 3. Por último, achar o vértice. Lembrando o seguinte, essa parábola aqui, ó, que é a função de segundo grau, como o A é negativo,
a concavidade dela está voltada para baixo. Concavidade é essa parte aberta, tá? Então ela está voltada para baixo porque o A é negativo. Então aqui no vértice a gente vai ter um ponto de máximo valor, tá? Vai ter um x do vértice que me leva no maior valor de y. O x do vértice a gente pode encontrar pela fórmula, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice menos delta sobre 4a. Ou, se eu tiver as duas raízes, é só somar as duas e dividir por 2 que dá o x do vértice, tá? As raízes aqui foram 1 e 3. 1 com 3, 4. Dividido por 2 dá 2. Mas vamos pela fórmula, mas tem que dar 2, hein? Não é que a gente calcule e dê errado. Então, o vértice é menos b sobre 2a, o x, e o y é menos o valor de delta sobre 4a. Resolvendo aí, o b vale 4, então menos o valor de b vai ficar menos 4. Sobre 2 vezes o valor do a, o a vale menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos o valor de delta sobre 4a. Delta a gente achou igual a 4, né? Aí de roxo. Sobre 4a, o a vale menos 1. Vamos confirmar lá. O a vale menos 1. Então, vai ficar menos 4, então. 4 vezes o valor de a, né? Então, aí a gente vai ter que o vértice vai ter as coordenadas. Menos com menos mais. 4 dividido por 2 dá 2, igual era para ser. E aqui vai ficar 4 dividido por menos 4 dá menos 1. O vértice é 2 em x e menos 1 em y. Uai. Pera aí. Ah, tá. Beleza. É menos o valor de delta, tá, gente? Então, aqui vai ser menos 4. Delta deu 4, então aqui vai dar mais 1. Aí, agora a gente pode traçar o gráfico aí. Linha reta. Vou pegar aqui. Vamos ver. O x vai variar de 1 até 3 e o y de menos 3 até 1. Então, 1 até 3 o x. Então, x 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o y de menos 3 até 1. Menos 3. Espera aí. Deixei pouco espaço para o y, né? Menos 2. Menos 1. E aqui o 1 positivo. Tá bom, só para ter uma ideia, né? Então, o primeiro ponto aí é 1 e 0, 3 e 0. São as raízes. 1 e 0. 3 e 0, as raízes. A interseção com o eixo y aqui é o ponto 2 e 1. Não, com interseção com o eixo y é o ponto 0 e menos 3. Que está aqui. E o vértice é o ponto 2 e mais 1. Dois e mais 1. Aí agora a gente traça. Deu certinho. Opa. Então tá aí a nossa parábola, né? O gráfico dessa função de segundo grau. Como era de esperar, a concavidade dela
é voltada para baixo, né? A parte aberta está voltada para baixo, porque o A é negativo. Se tiver dúvida, vocês vão falando aí, tá? Exercício bem interessante. Provavelmente vai cair um exercício de construção de gráfico de função de segundo grau, né? Bom, raízes a gente já viu aí. Lembrando, se o delta é positivo, tem duas raízes. Se o delta é igual a zero, uma raiz. E se o delta é negativo, a gente não tem raízes reais, né? Vamos ver algum interessante aqui para fazer. Determine A para que a equação admita duas raízes reais distintas. Legal, vamos fazer esse 232 aqui. Ele é simples também, gente, mas é só a gente pensar o que tem que acontecer. Determine o valor de A para que a equação do segundo grau admita duas raízes reais. Para isso aqui ter duas raízes, o delta tem que ser maior que zero. Simplesmente isso que tem que acontecer, tá? Então a gente vai escrever aqui, ó. O delta é o valor do b, o quadrado do b vale 1. O quadrado 1. Menos 4 vezes o valor do A, que a gente não tem, e vezes o valor do C, que é 1. Então aqui vai ficar 1 menos 4A. Para ter duas raízes, isso aqui tem que ser maior que zero. Aí a dica que eu dou é, sempre que aonde está a variável tiver negativo e for desigualdade, uma inequação, a gente não vai multiplicar por menos 1, porque senão vai dar problema, tá? A gente passa o que é negativo para o outro lado. Porque funciona o seguinte, uma desigualdade, se eu multiplicar por menos 1, eu tenho que inverter o sinal dela, tá? Se tiver maior ou igual ou maior, vamos falar, tá maior que. Se eu multiplicar por menos 1, a desigualdade inverte para menor. Para eu não correr o risco de eu esquecer de inverter a desigualdade, se tiver negativa onde está a minha variável, em vez de eu multiplicar por menos 1, eu vou jogar ela para o outro lado. Que quando troca de lado, ela vai trocar de sinal, vai ficar positiva e eu não tenho que preocupar com a desigualdade, tá? Então aqui vai ficar o menos 4A vai passar para o outro lado, então vai passar como mais 4A, tá? Então ficou o seguinte, 1 maior que 4A, e o 4 que está multiplicando e está positivo, ele passa dividindo. Só passa dividindo. Quando passa dividindo, não troca o sinal não, né? Então, o 4 passou dividindo. Então, 1 sobre 4 tem que ser maior que A. Ou, eu estou lendo aqui da esquerda para a direita. 1/4 tem que ser maior do que A. Se eu for ler da direita para a esquerda, eu leria que o A tem que ser menor que o 1/4, tá? A resposta poderia ser essa aqui, ou eu também poderia escrever que o A ele é menor que o 1/4. Significa a mesma coisa, falar que 1/4 é maior que A ou A é menor que o 1/4, tá? Esse aí é legalzinho. Vamos ver se tem outro de raízes aí. Vamos ver aí de vértice da parábola. Esboçar o gráfico, a gente já esboçou. De novo, desboçar o gráfico. Vamos ver esse aqui. O gráfico de uma função de segundo grau corta o eixo
abscissa é o eixo x, para x igual a 1. Então, a gente tem o ponto 1 e 0. E x igual a 5, 5 e 0. O ponto máximo de f coincide com o mínimo da função g. A função pode ser determinada por... tá. Então, a gente vai ter tem 3 pontos aí. É um exercício interessante. Vamos fazer ele. Bem interessante. Vamos lá. Então, a gente quer achar a função f, que é do segundo grau, e ela vai ser da forma a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Então, a gente tem que achar aqui o a, o b e o c, para eu ter a função do segundo grau, tá? A gente tem literalmente nada. Tem que achar o a, o b e o c. O que eu tenho de informação? Função do segundo grau, corta o eixo abscissa é o x. A gente pode guardar a abscissa como abscissas. Então, se corta no x igual a 1, uma das raízes é 1 e 0. Tem um ponto. Tá? E corta o eixo x no ponto x igual a 5, a outra raiz é 5 e 0. Quando x vale 5, y vale 0. Porque aí vamos supor que fosse isso aqui, ó. O ponto em cima do eixo x, o y vale 0, tá? Porque é raiz. E falou que o ponto de máximo dessa função, então se é o ponto de máximo, o a é negativo. Só tem ponto de máximo quando a concavidade é voltada para baixo. E isso acontece quando o a é negativo, tá? Então, a gente já sabe que o a é negativo. Se por acaso a gente achar dois valores para a, tem que adotar o que é negativo, porque a função tem ponto de máximo. O ponto de máximo dessa função f coincide com o ponto de mínimo da função g. Então, quer dizer que se eu achar o vértice da função g, ele é igual ao vértice da função f. É um ponto em comum. É como se tivesse isso aqui, ó. Ponto de máximo coincide com o ponto de mínimo. Um ponto em comum aqui. Então, se eu achar o vértice aqui, eu vou ter o vértice da f, que a gente está procurando a função f. Então, vamos achar o vértice da g, né? Geralmente, na maioria dos casos, a gente está fazendo exercício de matemática, a gente vai pegando as informações à medida que elas vão aparecendo e nós vamos tratando elas. Se tiver alguma informação que a gente não utilizou, muito provavelmente o exercício não vai sair. A gente tem que usar todas, e em boa parte das vezes a gente usa as informações na ordem que elas aparecem nos enunciados, tá? Então, vértice, né? A gente já sabe que o vértice ele é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, vamos pegar a função g aí, põe um gzinho aqui que a gente está usando a função g. E vamos achar o delta dela. Delta, b ao quadrado. O b aqui é menos 4 sobre 3. Como vai ficar elevado ao quadrado, vai ficar positivo. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes o a. O a é 2 nonos. Menos 4 vezes o a e vezes o c, que vale 6. Tá? Então, 16 sobre 4. Aqui, menos com mais com menos vai ficar menos. 4 vezes 2,
Isso. Vamos cortar assim. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 6 dá 48. Tá? Aqui é sobre 9, é 16 sobre 9. 48 sobre 9. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Permanece o sinal de menos. Aqui embaixo tinha um 9 aqui embaixo do 2. Bom que ficou o mesmo denominador, né? Aí vai ficar... denominador a gente conserva. Vai ficar negativo. 16 menos 48. Né? Então, o que vai dar? Vai ficar negativo. Vai ficar 32. Menos 32. Se eu pôsse o 16 aqui, ia completar por 48. Tá certo. Né? Isso. Então, deu menos 32 nonos. Esse aqui é o delta. Agora, vamos achar aí o vértice, né, da função g. Vértice. Menos b sobre 2a. O x do vértice. O b é menos 4 terços, então vai ficar mais 4 terços sobre 2 vezes o valor de a. 2 vezes 2 nonos dão 4 nonos. Esse é o x do vértice, menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta, isso. O y do vértice, peraí, menos b ficou mais, beleza. O y do vértice é menos delta, o delta deu negativo, menos, com menos vai dar mais, então aqui vai ficar mais 32 sobre 9, menos delta, menos o valor de delta, sobre 4 vezes o valor de a. O a é 2 nonos, vezes 4, então vai dar 8 nonos. Aí agora a gente acaba de resolver. Divisão entre frações, a gente conserva a parte de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, tá? Então aqui vai ficar, o x é 4 terços vezes o inverso da de baixo, que é 9 quartos. Tá? Já o de cá, conserva a parte de cima, 32 nonos, vezes o inverso da de baixo. O inverso de 8 nonos é 9 oitavos. E aí agora a gente faz a festa que vai dar para simplificar aqui, viu? Vamos lá. Professor, não é 2 nonos, não? É 8 nonos mesmo? É 8 nonos, porque é 4 vezes, é menos delta sobre 4 vezes o valor de A. Então é 2 nonos vezes 4 dá 8 nonos, tá? Repete as fórmulas do vértice, por favor, professor. Vou colocar ela aqui, peraí. O vértice é menos B sobre 2A, e menos delta sobre 4 vezes o valor de A. Aí aqui então esse 2 nonos é multiplicado por 4, tá? Entendi. Beleza aí? Sim. Continuando aqui, agora a gente vai fazer a festa aqui, ó, porque vai dar para simplificar bastante. Esse 4 corta com esse 4, esse 9 corta com esse 9, e ainda eu posso dividir aqui o 9 por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E eu posso dividir o 32 por 8. 32 dividido por 8 dá 4. Então, o nosso vértice, depois de muita conta esquisita, deu 3 quartos. 3 para x e 4 para y. Tá? E aí, então, a gente tem o seguinte. Na nossa função f, o vértice é 3 e 4. Aí eu vou ter de raízes o ponto 1 e 0 e 5 e 0. 1 e 0 e 5 e 0. E a função f de x ela é da forma a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Agora a gente vai substituir para ver o que acontece, tá?
Vou substituir aqui os pontos um por um. Vamos começar com 1 e 0. Então vamos pegar o ponto 1 e 0. Então o f de x aqui é o y, né? O y vai ser 0 quando o x vale 1. Então, aqui eu vou colocar no lugar do y, eu vou colocar 0 e vou colocar 1 no lugar do x, tá? Então vai ficar a vezes 1 ao quadrado, que é o x ao quadrado, mais b vezes 1 e mais aí o c. Então a gente vai ter o seguinte: é 1 ao quadrado dá 1 vezes a é a. A mais b mais c. A mais b mais c dá 0. Primeira equação, tá? Agora com ponto 5 e 0, que é a outra raiz. Ele não deu nenhum que o x vale 0, né? Isso vai atrapalhar a gente, vai cair num sistema linear. Vamos lá, o próximo ponto, 5 e 0. Então o y vale 0. E eu vou colocar 5 no lugar do x. Então vai ficar a vezes x ao quadrado, então 5 ao quadrado, mais b vezes x, então b vezes 5, mais c. Resolvendo aí então, ó, 5 ao quadrado dá 25. Então a gente vai ter 25a mais 5b mais c é igual a 0. E agora o último ponto que a gente tem aí, o ponto 3 e 4, que é o vértice. No ponto 3 e 4, então quer dizer que o y vale 4. Então vai ficar 4 é igual a vezes o x ao quadrado, 3 ao quadrado, mais b vezes o x, mais o c. Tá? Resolvendo aí, eu vou ter 3 ao quadrado, 9. 9a mais 3b mais c. Isso aí vai dar igual, aí aqui tem o 4, igual a 4. E aí, para acabar de resolver, a gente tem que resolver esse sistema linear aí, que é um sistema com 3 incógnitas e 3 variáveis. Que aí a gente consegue, através desse sistema, achar o A, o B e o C. Só que o problema é que vocês não viram ainda como é que faz, como é que resolve sistema linear. Que esse sistema aqui a gente tem que resolver ele por escalonamento, né? Professor, vamos fazer mais umas de achar uns pontos tipo de equação de segundo grau, Vamos. umas mais fáceis, estilo da prova, porque onde eu tô com dúvida, eu até sei achar as raízes, eu até sei achar os vértices. Meu problema é na hora ali eu confundo o x, o y, eu não consigo localizar os pontos direito. Você quer que faça de fazer o gráfico? Bem facinho, um daqueles Nutelinha de tudo. Vamos lá. Eu faço assim. Esse que eu tô fazendo, ele tá certo. Só que eu vou ter que usar sistema linear para achar o valor do A, B e o C. Vocês não estudaram isso Esse é ainda, fácil, então... que bom. Você me deixou feliz, então. A minha dúvida também é a mesma do Jobert. Se o senhor puder fazer para nós. Na hora. Vamos achar um aqui bem simples aqui. Obrigada. 16... Vou pegar um aqui, peraí. Da raiz exata, tudo certinho.
Vamos pegar esse primeiro aqui. Que às vezes tem exercício que a raiz não dá exato. Quer outro ou pode ser esse aqui mesmo? Não, pode ser esse mesmo. Que às vezes tem exercício que não dá raiz exata, que dá mais trabalho, aí vai complicando. Não, assim, vai cair na, igual você falou, vai cair na prova. A gente vai ter que esboçar esse gráfico lá. Vai. Então é bom. Para a gente se localizar, é igual onde que é o X, o Y, para a gente poder fazer as coordenadas. Assim. Isso. Na hora que o senhor falar assim, esse é o X está sempre na esquerda e o Y sempre na direita. Tá, vamos fazer aí então. Esse aqui é para esboçar o gráfico. Então eu vou fazer o passo a passo de encontrar as raízes, interseção com o eixo Y, o vértice e marcar no plano cartesiano aqui, tá? Eu vou fazer um plano cartesiano mais detalhado, pondo os números primeiro, tanto no X quanto no Y, para depois marcar os pontos. Vamos lá. Pessoal, aqui onde está o Y, se vier f de x ou y, significa a mesma coisa, tá? Só para vocês saberem assim, se tiver começado com y ou com f de x, é a mesma coisa. Ambos são, na verdade, o y. Aí aqui, ó, vamos anotar aqui num rascunhozinho aqui. O nosso a é o valor que está com x ao quadrado. O número que está com x ao quadrado, ele vale 2. O nosso b é o número que está com x elevado a 1. Então, o nosso b vale menos 3. E o nosso c é o número que está sozinho, que vale 1. Ah, e se não tivesse nenhum número sozinho, Mauro? É porque o c é 0. Ah, e se por acaso não tivesse nenhum número com x, não tivesse esse termo aqui que eu estou passando a setinha, então seria porque o b seria 0. Agora o a nunca vai ser 0, porque senão não é função de segundo grau, tá? Então vamos lá, calcular o delta. É 1 delta. Eu vou escrever a fórmula aqui para ficar completinho. Delta é o valor do b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. Tá? Então, valor do b ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Tudo elevado ao quadrado fica positivo. Menos 4 vezes o valor do a, que é 2, vezes o valor do c, que é 1. Então, 9 menos 4 vezes 2 vezes 1 dá menos 8 e o delta vai valer 1. Igual você falou aí. Então, o nosso delta vale 1. Se o delta é maior que 0, eu tenho duas raízes. E outra informação, como o a é positivo, a concavidade é voltada para cima. Ou seja, essa parte aberta é voltada para cima. Então, nossa função vai ter que estar assim. E aqui a gente vai ter um ponto de mínimo, então. Tá? Achando as raízes. Raiz 1 e raiz 2 é igual a menos o valor de b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Menos o valor de b. O b é menos 3. Com esse menos da fórmula, então vai ficar mais 3. Mais ou menos raiz de delta. Delta deu 1. Raiz de 1, 1. Sobre 2 vezes o valor de a. O a vale 2. 2 vezes 2, 4. Aí agora a gente acha as raízes aqui, ó. 3 mais 1, 4. Sobre 4, 1. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Aí vai ficar 2 quartos. 2 quartos vai dar aí pra gente 0,5. Então a gente tem as raízes, né? Quando o x vale 1, o y vale 0. E quando o x vale 0,5, o y vale 0, tá? Definição de raiz é qual o valor de x que me leva no y igual a 0. Vamos achar agora a interseção com o eixo y, tá? Peraí um pouquinho, professor, deixa eu só entender. O senhor achou ali, as raízes vai ser 1 e 0, que é a primeira raiz. E a outra é 0,5 e 0. Então, 1 e 0. O x vale 1 e o y vale 0. Isso. E aqui o x vale 0,5. 0,5 e o y vale 0. 0, entendi. Tá? É sempre assim, o x... Sempre a raiz é o valor de x. Isso. Toda vez que eu achar a raiz, o y vale 0, tá? Isso, entendi. E é sempre o x a raiz, primeiro na verdade, e o y depois. É o x no zero, no y0. Isso.
Então, a raiz do, quando é raiz quadrada, o y é sempre zero. Isso, justamente, tá? O conceito de raiz é o seguinte: qual o valor que eu vou atribuir para x que me leva no y igual a zero? Como eu calculei a raiz, eu já sei que o y tem que ser zero, tá? Vamos continuar aqui. Agora eu quero achar o ponto de interseção com o eixo y, tá? É a letra B, né? Deixa eu só copiar, que eu estou copiando também, professor. A letra B. Deixa eu só pegar ali o enunciado para a gente É a fazer. B? Nem sei. A gente fez a A, né? As Ah, não, coordenadas do você quer vértice. que faça na ordem? Então eu vou fazer as coordenadas do vértice primeiro. Pera aí. Então aqui, ó, isso aqui é a letra A. A letra B pediu as coordenadas do vértice. Pode ser, Joubert? Pode sim, obrigado. O que eu tava fazendo aqui, eu nem tava olhando o A, B, C e D, não. Eu tava fazendo os pontos que eu já sei que precisa, tá? A letra B pediu para achar as coordenadas do vértice. O vértice é dado pela fórmula menos o valor de B sobre 2 vezes A e menos o valor de delta sobre 4 vezes o valor de A, tá? Eu sei também que o x do vértice, se eu somar as duas raízes e dividir por 2, dá o x do vértice. 1 com meio dá 1,5. 1,5 dividido por 2 dá 0,75. O x do vértice eu sei que vai dar 0,75, mas vamos fazer pela fórmula. Então, o B vale menos 3. Então, menos o valor de B, menos com menos 3 vai ficar 3. Sobre 2 vezes o valor do A. O A vale 2. 2 vezes 2, 4. Repara que 3 quartos, ou 3 dividido por 4, dá 0,75, tá? O x do vértice eu posso somar as duas raízes e dividir por 2, que dá ele, tá? 3 quartos. Vou pôr aqui pequenininho, 0,75, que 3 dividido por 4 dá isso. Já o y do vértice é menos o valor de delta. Nosso delta deu 1, então é menos 1. 1/8. Sobre 4 vezes o valor do A. O A vale 2, 2 vezes 4, 8. Então, é menos 1/8. Então, nós achamos as raízes e o vértice. Agora, vamos achar a interseção com o eixo Y. Aí não vai dividir 1 por 8 também, não? Para ver quanto que dá. Vai dar menos 0,0125, tá? Que é negativo. Menos 0,125. Acho que é isso mesmo, né? Porque por 4 é 25. Então, por 8 é isso. 125. Isso mesmo. Tá? Que aí fica mais fácil de localizar no gráfico em vez da fração, né? Letra C. A classificação do y do vértice. Olha só. Como o A é positivo, a concavidade ela é voltada para cima. E aqui embaixo, então, a gente tem um ponto de mínimo. Então, a classificação só quer saber se tem um valor de mínimo ou de máximo. Toda vez que o A for positivo, o valor é de mínimo. E se o A for negativo, o valor é de máximo. Então, aqui, a gente pode só circular, o valor é de mínimo. Eu fiquei na dúvida, eu não entendi direito. Tá, deixa eu pegar aqui. Aqui dá. Deixa eu usar. Tá vendo que aqui a gente tem um ponto de mínimo? Ah, entendi, agora entendi. Se o A for positivo, o ponto é de mínimo. Entendi. Agora, se o A for negativo, aí a concavidade da parábola vai estar dessa forma e tem um ponto de máximo. Então é só guardar. Positivo é ponto de mínimo, negativo é ponto de máximo. O valor do A, tá? Interseção com eixo Y, letra D. Valor do A positivo. Aí o ponto é de mínimo. Ponto de mínimo. E negativo, ponto de máximo. Olha só, quando fala interseção com o eixo Y, a parábola vai pegar o eixo X e o eixo Y, tá? Aqui é onde eu estou
desenhando de vermelho, é onde pega no eixo Y. Para esse ponto estar aqui, o x tem que valer 0. E o y eu tenho que descobrir quanto que vale, tá? Se eu pego esse ponto e trago para o eixo y, se eu pego esse ponto e trago para o eixo x, ele vai dar aqui no centro, onde é o 0, 0, ou seja, o x vale 0. E o y, como ele está aqui, eu não sei. Então eu tenho que achar a interseção com o eixo y aí. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 0 no lugar do x e eu acho o y, tá? Então a função, ela é y é igual. Agora eu vou colocar 0 onde tiver o x. Então vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado menos 3 vezes 0. Então, 2 vezes 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 1. Só substituir aqui, coloquei o x vale 0, passei a interseção com o eixo y, o x é 0. Então coloquei 0 aqui e 0 aqui. E aí, como isso aqui vai zerar, vai sobrar só o 1. Então eu tenho que o y é igual a 1. Então eu tenho o seguinte, quando o x vale 0, eu tenho a interseção com o eixo y, que vai dar no 1. Interseção ao ponto 0 e 1. Aí vocês poderiam me perguntar assim, Mauro, a interseção com o eixo y é sempre o número que está sozinho? É, sempre. Porque quando eu coloco o 0 aqui, isso aqui some. Quando eu coloco o 0 aqui, isso aqui some. Interseção com o eixo y é o número que está sozinho na função de segundo grau aqui, tá? O x vai valer 0, porque está em cima do eixo y. E o valor do y é um número sozinho. Agora a gente tem nossos pontos. As raízes, o vértice e a interseção com o eixo y. É só marcar no gráfico e fazer o desenho, tá? O x está variando de 1 até 1. E o y está variando 0, menos 1/8. Só número pequeno. Então vamos lá. Então eu vou traçar aqui o eixo x e o eixo y. Aonde os eixos se interceptam é a origem, tá? Aqui é o ponto 0, 0. Vamos marcar ele aí. Esse ponto aqui é o... peraí. Esse ponto aqui é a origem, é o ponto 0 para x e 0 para y. Esse ponto aqui, tá? Então, se eu andar no eixo x, se eu andar para a direita, eu vou marcar 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu andar para a esquerda no eixo x, aí eu vou marcar menos 1, menos 2 e menos 3. Já no eixo y, se eu andar para cima, vai positivo. Então aqui eu vou ter 1, 2, e se eu andar para baixo, negativo. Eu vou ter que menos 1, mais para baixo aí o menos 2 e assim por diante. Agora vamos pegar nossas raízes lá para começar a marcar. 1 e 0, menos 0, 1 e 0 e 0,50. Então aqui eu vou ter a primeira, ó. Ponto 1 em x e 0 em y. Se o y vale 0, está em cima do eixo x. E a outra é 0,5, 0,5 e 0. Então a outra raiz está aqui, ó, 0,5. Marquei as raízes. Vamos pegar aqui a interseção com o eixo y. É quando x vale 0. Se o x vale 0, o ponto está em cima do eixo y. É sempre trocado, tá, gente? Se o x é 0, está em cima do eixo y. Se o y é 0, está em cima do eixo x, tá? É só guardar que é trocado. Então, a nossa interseção com o eixo y é o x vale 0, o y vale 1. Então, tá aqui o ponto onde o x vale 0. Se eu descer esse ponto aqui para o eixo x, vai dar no 0. Então, x vale 0, y vale 1.
Agora falta só achar o vértice. É o ponto 0,75 e menos 0,125. O ponto 0,75, ele está no meio, entre meio e 1. Então, aqui está o 0,75. E o menos 0,125, bom, aqui está o menos 1, aqui está o menos meio, aqui está o menos 0,25, aqui está o menos 0,125. Menos 0,125. Então, aqui vai estar o nosso vértice. Ponto 0,75 e no y menos 0,125. Aí agora é só ligar os pontos para a gente ter a parábola aí, tá? Para cá vai estar assim. Então tá aqui nossa parábola com a concavidade voltada para cima, porque a gente tem o A positivo, né? É igual era de esperar, eu já tinha feito o desenho aqui para baixo, que a parábola ia ter que ser assim, tá? Professor, Pode falar. e esse ponto menos 0, esse entre o 0 e o menos 1 no eixo X aí, ele não corta, não? Qual ponto? Você pode repetir? No eixo X, esse da esquerda que está aqui, ó, 0, entre o 0 e o menos 1 no eixo X. Não. Porque olha só, a gente não teve nenhuma coordenada de x negativo, não. Ó. O x foi 1, meio positivo, 3/4 positivo, e aí a gente teve um x que valeu 0. O x que valeu 0 é esse aqui, ó, o ponto 0 em x e 1 em y, tá? Então, para cá eu só completei o eixo x para cá para vocês verem como é que funciona. E esse que está de vermelho aí não é uma coordenada, não? Esse aqui é. Não, do lado, menos 0. Do lado de esse. Ah, tá. Esse aqui é o menos 0,125. Eu vou estar aqui. Tá? Esse aqui tá no Y. Ele tá aqui, ó. Esse aqui é o que tá me levando aqui, ó. Tá? Ah, tá. Que é o vértice. O vértice a gente pegou de coordenada, o Y vale menos 0,125, tá? Então eu peguei aqui no Y e marquei o menos 0,125, que é esse número aqui, bem próximo do zero. E aí a gente trouxe o ponto aqui, ó. Nosso vértice está com essas coordenadas aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o vértice. 0,75 positivo e o Y menos 0,125. Tá? Tem mais dúvidas, pessoal? Não, tô só tentando marcar aqui do jeito que o senhor marcou mesmo. 0. A gente pode anotar as fórmulas para a prova, professor? Não. Nós vamos ter que decorar. Vai, a prova é individual sem consulta, tá? Vai estar escrito no cabeçalho lá e provavelmente o tutor vai passar para vocês essa orientação. Mas aí são pouquíssimas fórmulas, né? É para encontrar a raiz e o vértice. É, só, né? É o Bhaskara e a do vértice, que é o menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. É. Pessoal, é isso. Vocês têm mais alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Não, tranquilo. Então vocês tratem de tirar notão para todo mundo passar direto e todo mundo fica feliz, tá bom? Tá certo. Deixa eu só ver o seu desenho de novo do seu gráfico, por favor. Pode, claro que sim. Professor, obrigada, viu? Por nada. Até semestre que vem. Semestre que vem eu vou pegar a disciplina com vocês de novo. Qual que o senhor vai pegar? Geometria plana. Ah, maravilha. Deus quiser, não vou pegar DP na sua, tá? A gente Não, vê não vai, como não. é plano. Tá certo. Boa noite. Boa noite. Eu vou fazer mais uns desses, professor. Tem algum